Muito obrigada, Paulo, pelo convite, pela acolhida carinhosa, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. É para mim uma grande alegria. Eu fico mesmo muito feliz de poder estar aqui entre corações amigos, né? Para a gente ter um pequeno momento de reflexão em torno do Evangelho, em torno dos ensinamentos de Jesus, enfim, desses ensinamentos que tanto nos enriquecem a alma, né? Nos auxiliam tanto na caminhada. Bom, eu sou Flávia, eu sou da cidade de São Carlos, que fica no interior de São Paulo. E, bom, eu sou espírita desde criança, tive a grata satisfação de ser apresentada essa doutrina maravilhosa por minha mãe, já desde pequena, e venho trabalhando na medida do possível, né? A gente fundou há 7 anos o NEP Paulo de Tarso, que é o nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, e desde então a gente vem se dedicando aí a aprofundar um pouquinho mais nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje a gente selecionou aqui para conversarmos um pouquinho o tema A Estrela de Nazaré. E aí, Paulo até me perguntava no início, né? Será que eu entendi direito de quem é que se trata, né? Qual é o assunto de que vamos falar e tudo. E a Estrela de Nazaré, na verdade, é um título que eu colhi ali de Emmanuel, que ele dá a Maria, mãe de Jesus. Num de seus textos ele a chama assim. E eu achei muito interessante essa referência a Maria como uma estrela, né? A estrela de Nazaré. A gente pode pensar em muitas coisas com relação à estrela. E uma das que salta aos olhos quando a gente fala de estrela no Evangelho, a gente muitas vezes já é remetido àquela estrela da noite em que Jesus chegou, né? A estrela de Belém, no caso, que era uma estrela, a estrela mais brilhante do céu, que vinha anunciar e orientar para onde, né, estava Jesus, anunciando ali a chegada de Jesus, o seu nascimento, a chegada do Messias prometido, né? A estrela que conduziu os 3 magos ali viajantes até Jesus. E eu me peguei pensando nisso, como Maria é também uma estrela nesse sentido de condução, de apontamento, de direcionamento para Jesus, quando escolhe aceitar a tarefa que Deus lhe oferece de receber Jesus em seu ventre, né? E ser mãe desse que é para nós. E aqui vem um outro título que Emmanuel e outros também vão dar a Jesus como o grande sol. Se Maria é comparada à estrela, Jesus é para nós o sol. Emmanuel diz que o Cristo é o sol de nossas vidas. Também lá no livro Ave Cristo, a gente vai encontrar um dos orientadores logo no início da obra ali, quando ele está orientando os espíritos que vão reencarnar ali naquela época, né? Naquela história que a gente vê no Ave Cristo. Ele também diz que o Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Então, se a gente lembra, né, da importância do Sol para o nosso planeta, essa referência é muito, muito interessante, porque a gente vai perceber que, assim como para a Terra existir, para a vida na Terra ser possível da maneira como a gente conhece, o Sol é necessário, é também o Cristo
esse sol para as nossas almas, né? É o sol que aquece, assim como o sol, o astro do nosso sistema solar aquece o nosso planeta e possibilita a vida aqui na Terra, sendo fonte, né, da alimentação das plantas que alimentam toda a cadeia. É também o Cristo, o sol então para as nossas almas, porque ele aquece os nossos corações, ele alimenta as nossas almas com seus ensinamentos, né, com o Evangelho. E é então esse grande referencial que ilumina a nossa caminhada. Tem até uma palavra interessante que é o consolo, que a gente fala tanto, né, na doutrina espírita. Se a gente pegar até em português, por exemplo, a gente já consegue perceber isso, né, da origem da palavra consolo, né, consolo, que é esse, nós aqui no Brasil, e imagino que aí no Havaí também, a gente tem essa presença do sol constante, e talvez a gente não se dê conta do tanto que o sol é importante para nós, né? Quando a gente vê outros irmãos nossos que vivem em países mais próximos aos polos, onde a presença do sol é bem mais escassa, né? Tem períodos do ano em que ele realmente não aparece muito. Um dia de sol, um belo dia de sol, né? Com aquele calor ameno, com aquele dá um novo ânimo, né? Realmente para o trabalho. E aí esse consolo fica ainda mais claro para nós, né? Perceber o quanto que essa presença solar realmente é importante. Então, Cristo, Jesus, é para nós esse sol. Mas, se o sol brilha tão majestoso durante o dia, não quer dizer que as estrelas não continuem no céu. Elas estão lá. A gente só não consegue enxergá-las porque o brilho do sol, a sua luz é tão intensa que ela deixa as estrelas momentaneamente obscurecidas no céu. Mas quando na noite a escuridão se faz, são elas que vêm iluminar o céu, nos lembrando de que o sol há de nascer mais uma vez no dia seguinte, o dia que sempre retorna. Então, as estrelas têm também um papel muito importante, que é o de iluminar esse período de noite, esse período de escuridão que sempre existe, né? As nossas vidas passam por ciclos. A gente vive entre altos e baixos, entre momentos de mais abundância e momentos de menos abundância. Então, é assim, dias e noites. E nas noites, especialmente, as estrelas têm um papel importantíssimo para nos lembrar que ainda existe luz e que o dia sempre retornará numa nova oportunidade, né? Então, as estrelas dão esse sustentáculo. E é para nós, então, Maria é essa estrela das mais brilhantes. No céu existem muitas. São muitos os espíritos que já fazem brilhar em si a luz interna, né, íntima, que cada um de nós traz, maior ou menor brilho, mas os mais dedicados, tarefeiros, têm feito essa luz brilhar mais forte e têm por isso também assumido maiores tarefas e amparado a mais corações. Esse é o caso de Maria, né? Uma das estrelas mais brilhantes dentre todos os tarefeiros que o mundo já viu, que fez a sua luz brilhar mais forte. E aqui a gente poderia pensar numa infinidade de coisas para falar de Maria. Maria teve uma tarefa extremamente importante, mas também muito singela, no sentido de que soube resguardar-se na sua simplicidade para que o Cristo realmente pudesse brilhar. A gente vê ao longo de toda a trajetória de Jesus
alguns episódios em que ela aparece, mas são poucos, se a gente pegar o contexto todo, né, da época. Então, pequenas atuações, mas sempre muito pontuais, sempre muito importantes e sempre de grande atuação, assim, mostrando realmente quem é, né, esse espírito de Maria. E para a gente, enfim, dentre as poucas, selecionar alguns fatos, algumas situações que a gente possa pensar aqui para compreender um pouquinho mais da luz desse espírito, eu selecionei 3 momentos ao longo do tempo, né, ao longo da encarnação de Maria, para a gente perceber um pouquinho mais esse papel de estrela, como Emmanuel a chama. E o primeiro deles é o início de tudo, que é quando Maria recebe o anjo comunicando para ela que ela tinha uma tarefa e que ela receberia o Messias, né? E essa é uma das passagens que eu mais gosto no Evangelho, porque é um dos maiores exemplos realmente de entrega à vontade divina. No papel, né, dessa estrela de Nazaré, assim como a estrela de Belém que vinha só anunciar, apontar o dedo para mostrar onde é que estava realmente, né, ou aquele que merecia todas as atenções, Maria também tem esse posicionamento nesse momento. A gente vai ver um espírito extremamente humilde, e é claro, aqui, se compararmos com outros espíritos que estavam ali circundando Jesus, os próprios discípulos, a gente vai ver em Maria, e Emmanuel também ressalta isso numa de suas mensagens, que Maria, assim como José, já eram espíritos que tinham no coração uma terra mais fértil. Porque imaginem receber essa tarefa, né, essa incumbência de trazer o próprio Cristo ao mundo. Então, realmente, já era um espírito dedicado, e a resposta que ela dá ao anjo, a gente vai ver aqui, já demonstra realmente o quanto esse coração já estava entregue, né, disposto, já era mesmo, como Emmanuel disse, uma terra fértil. Então, e ela diz ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, como eu dizia, né, naquele lugar da estrela que vai apontar para, ela consegue, nessa postura extremamente humilde, apagar a sua própria vontade, sacrificar a si mesma para fazer a vontade de Deus. Quando ela diz: eis-me aqui, Senhor, né, a serva do Senhor, ela se coloca como um verdadeiro instrumento de Deus. E em nenhum momento vai pensar em si, mas pensa no grande plano que Deus tinha arquitetado aqui, né, para o nosso planeta, junto com Jesus e a sua vinda, e se coloca realmente como instrumento para que ele pudesse vir. Aceitando a tarefa de bom coração. Essa das maiores renúncias que a gente pode vislumbrar nessa fala realmente de entrega e de confiança de que o melhor estava sendo feito. Se ela estava ali sendo escolhida, elegida para aquilo, ela aceitaria de bom grado a tarefa e assim o fez. Esse momento, ele me lembra também, aqui eu vou trazer alguns trechinhos de outras mensagens para a gente ir costurando um pouquinho a reflexão. Lá no livro Religião dos Espíritos, um capítulo chamado A Mulher ante o Cristo, é justamente esse capítulo de onde eu tirei, né, a fala, a estrela de Nazaré, que é aqui que Emmanuel chama assim Maria,
é um texto que o Emmanuel está falando das mulheres que trabalharam diretamente com Jesus ali, ou depois, né, da crucificação, que seguiram na divulgação do Evangelho. E ele ressalta muito essa postura humilde de Maria, essa simplicidade, essa singeleza, sabe, da tarefa, desse coração que realmente não estava preocupado consigo mesmo, mas colocou-se como instrumento para o trabalho geral, né, coletivo. Ele estava falando aqui no texto de várias das mulheres que tiveram tarefas importantes na divulgação do Evangelho, e ele segue dizendo que, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os homens, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então a gente percebe já, né, como eu disse, um espírito que já tinha essa luz acesa realmente no seu coração, né? Porque já dedicada na sua simplicidade, na sua pequenez, lá em Nazaré, naquelas terras longínquas, humildes, ela aceita a tarefa e se coloca, né? Mas esse foi o primeiro momento, e depois eu selecionei uma outra situação, que é já quando Jesus vai iniciar a sua tarefa pública nas bodas de Caná. Nesse momento que está narrado também lá no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus participa ali de bodas, né, uma festa de casamento de algum casal amigo, parente, porque Maria, sua mãe, também estava presente na festa. E a gente vai ver quando acaba, né, o vinho da festa, da celebração ali, Maria busca Jesus. E aí eu fiquei refletindo muito já sobre esse ato simples, né? Maria conhecia o seu filho profundamente. Jesus não tinha ainda iniciado a sua tarefa pública, ele até dá uma certa advertência ali, uma fala que a gente às vezes fica tentando entender para a mãe, né? Ele diz que ainda não era o tempo chegado, né, para a sua tarefa, enfim, fica um pouco assim, mas aí ela tem uma fala muito interessante, quando ela se dirige, então, aos servos, né, aos serventes que estavam ali ao redor, e diz assim para eles: fazei tudo quanto ele vos disser. Nesse momento a gente não sabia muito bem ainda se Jesus ia realmente fazer alguma coisa ou não, mas Maria, mais uma vez, confia e entrega a ele. Façam tudo quanto ele vos disser. E a gente pode pensar, claro, na perspectiva mais prática daquele momento, ela entrega nas mãos de Jesus a condução daquela situação. Olha, meu filho, veja aí o que é que você pode fazer, e indica aos outros ali que estivessem com ele para o que fosse. Mas num sentido espiritual, a gente pode pensar bem mais profundamente essa fala de Maria. Mais uma vez, assim como a estrela de Belém, aquela que aponta para o Cristo. Porque quando ela diz isso, ela nos relembra, uma vez mais,
o quanto nós devemos ouvir e seguir o que Jesus nos diz. Emmanuel comenta esse versículo, né, da fala de Maria, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 171, e já no final da mensagem ele vai dizer assim: também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Lembrando, né, essa referência que é muito presente no Evangelho, a representação de um casamento. Ela é muito presente desde o Antigo Testamento, né? Na primeira revelação, essa ideia de que Jesus vem à Terra para efetuar mesmo, né? Um casamento da humanidade com o Cristo, né? Na representação de Deus. Essa união entre nós, criaturas, com o Pai, no sentido de estarmos realmente afinados com as suas leis, né, com as leis divinas. Então, Emmanuel está lembrando aqui, também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra, a humanidade, todos nós, criaturas, né? Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Porque nós assim temos escolhido, né? Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Então, aqui Emmanuel está dizendo, se a gente não escolheu efetivar realmente essa união ainda, nós ainda estamos naquela posição dos serventes, que estavam ali só rodeando Jesus, né? E ouvindo, então, essa advertência de Maria, né? Ouve e façam, né, o que ele vos disser. Em muitas ocasiões, Emmanuel diz, esgota-se o vinho da esperança, sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria tem sido para muitos de nós, para todos nós, né, esse espírito que segue no trabalho incansável, de auxílio aos sofredores, né, aos aflitos de toda sorte. E essa alma feminina, né, nesse amor maternal, acolhe realmente aos corações. E mais uma vez, a gente fica refletindo, né? A gente falou que Maria teve poucas aparições, mas quando teve, foram aparições muito marcantes. E essa é uma fala dela que ressoa até hoje, né? Quando a gente a busca nesse espírito materno, né, esse colo de mãe, para consolar, para amparar-nos nas nossas dores, ela nos acolhe. Mas ela também lembra, mais uma vez, aquele dedinho apontado para onde é realmente o sol capaz de consolar e de sanar todas as dificuldades, no sentido de que se a gente acolhe aos ensinamentos de Jesus, se a gente vive isso mesmo, a gente vai estar nos libertando das amarras que a gente mesmo cria pelos nossos equívocos, né? Pelas nossas insistências ainda no erro. O conselho é sábio e profundo, Emmanuel continua, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. E esse nosso esforço de estudo, né, do Evangelho é para a gente cada vez relembrar mais quanto Jesus tem nos ensinado, né? Quais são as coisas que ele segue falando para nós todos os dias. Então, Maria, a gente já percebeu aqui, né? Tinha estrela, essa luz
própria já desde antes para assumir essa tarefa, mas é também aquela estrela que orienta para o Cristo, assim como a estrela de Belém que aponta para Jesus, sabe então, né, diminuir-se, mas sabe também fazer-se brilhante, intensa na noite da dificuldade, né, na escuridão. E aí, quando a gente chega no terceiro momento que nós selecionamos aqui para visualizar um pouquinho dessa estrela, que é já mais no final, o momento da crucificação de Jesus. E para o momento da crucificação, talvez de todos os que a gente selecionou aqui, o maior, né, onde a gente pode pensar muitas coisas, refletir muito, a gente tem algumas mensagens do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, duas delas no livro Lázaro Redivivo e um capítulo no livro Boa Nova, que na condução das palavras de Humberto de Campos, ele nos mostra, né, os momentos ali da crucificação de uma maneira muito bonita. Então, vou pedir licença para vocês mais uma vez para ler alguns trechos, não vou ler as mensagens todas porque são extensas, mas deixo aqui a recomendação porque valem muito a pena. Sempre, né, essa descrição que toca mesmo os nossos corações, como o Humberto de Campos é capaz de fazer, né, sobretudo falando de Maria, vale muito a pena. Mas a gente não teria como contar aqui com a mesma emoção que ele coloca nas palavras, então vou também ler alguns trechos. E a primeira mensagem é do livro Lázaro Redivivo, e o texto se chama A Escrava do Senhor. E esse é um texto muito bonito, porque Humberto ele vai descrevendo todo o contexto ali do momento da crucificação, na verdade, prévio à crucificação, desde quando Jesus é preso, né? O texto inicia com João vindo contar a Maria que Jesus tinha sido preso. E aí, o Humberto de Campos ele vai acompanhando as emoções e os pensamentos de Maria ao longo dos acontecimentos que vão acontecendo na sequência da prisão de Jesus. Então é muito bonito, a gente percebe já logo no início, Maria é pega de surpresa, assim como todos, né, os discípulos também que, enfim, ficam ali sem saber o que vai acontecer. Maria é pega de surpresa, ela fica aflita, esperando, né, que alguma coisa pudesse resolver a situação, tentando entender o que era aquilo ali, mas desde o primeiro momento, apesar da aflição, apesar da angústia de ver o seu filho preso e de não entender muito bem, porque ele não merecia aquilo, né? Na cabeça ali, nos pensamentos, Humberto até vai descrevendo isso, ela pensa, ele só fez o bem, né? Ele só amparou as pessoas, mas desde o início ela confia em Deus, como fez desde o início, quando aceita a tarefa de trazer Jesus ao mundo. E aí eu vou lendo alguns trechinhos aqui, né? Humberto diz, Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Ela estava angustiada, sim, né? Ela estava aflita, sem saber o que ia acontecer, sim.
Era um espírito encarnado, não como Cristo, um espírito puro que já tem, né, esse conhecimento pleno das coisas e já não tem mais a possibilidade de falir nem quando na matéria. Então ela está aí, mãe, né, aflita com toda a situação, mas mais uma vez ela deixa a luz que tem dentro de si falar mais forte, apesar de toda a aflição, ela ora e confia. Confia que o melhor há de ser feito. Jesus estava com o Pai, né? Ele não o abandonaria. Enfim, e aí os acontecimentos vão se desdobrando depois da prisão, Jesus é jogado daqui para lá, passa para um, para outro, e as coisas vão se desdobrando, e ela sempre pensando, é agora, vamos ver, ele vai ser solto, não vai, enfim, e ela passa nesse pensamento todo íntimo. Depois que Jesus é coroado com a coroa de espinhos, recebe ali a túnica, né, e a cana, né, o cetro, ela tem um momento ali mais próximo, Humberto narra, que ela quis se aproximar de Jesus. E ele diz, ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Mais uma vez, quando ela quer, né, ajudar e quer fraquejar ali, né, diante da dor, Jesus olha para ela e ela entende. Então, ela volta à oração, volta à confiança e retoma, esperando ali o desdobramento de toda a situação. E o Humberto vai sempre refrisando assim, ela confiava, orava e confiava, orava e confiava. Depois, mais adiante, toda a situação se desenrola, Jesus é mesmo crucificado, ela fica ali, Jesus conversa com ela, recomendando ali João a Maria, Maria a João, né, na cruz. E depois de todo o processo, quando realmente pende-lhe ali a cabeça e o processo todo finaliza, ela entende. E Humberto diz, sim, Jesus era seu filho. Antes de tudo, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Passa por tudo isso e mais uma vez, deixa a luz brilhar, entende e entrega, porque a vontade de Deus era maior que a sua própria, né? E Humberto de Campos finaliza que foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, assim como no início, coloca-se como instrumento mais uma vez, entregando a sua própria vida pela vontade de Deus, né? Sabendo diminuir-se para que ele crescesse, para que ele resplandecesse, porque a tarefa do Cristo talvez ela não entendesse naquele momento exatamente qual era a importância desse momento, mas ela entendeu que independente de qualquer coisa, era o melhor. Essa é a grande estrela. Por isso que Maria é tratada assim, né? Os discípulos todos ficaram aflitos, fugiram, à exceção de João, que esteve ali próximo, né? Fugiram,
se esconderam no momento da crucificação. Muitos dos seguidores de Jesus ficaram sem saber, desesperançados. Maria, apesar de tudo, entendeu, acolheu a vontade divina mais uma vez e colocou-se realmente como essa serva. Bom, depois que passa a crucificação, a gente tem, eu disse, né, eram alguns outros textos do Humberto de Campos, e um deles, o outro, né, que está no Lázaro Redivivo também, capítulo chamado Mãe, ele vai narrar um outro aspecto muito interessante desse momento pós-crucificação. Quando ele faz uma análise no sentido de que depois de toda a crucificação, Jesus ele retorna, né, na ressurreição e aparece para muitos dos discípulos, aparece para Madalena, aparece para os 11 discípulos ali, aparece para Paulo depois, enquanto Saulo ainda, né? Ele tem vários momentos de aparição para os discípulos no caminho de Emaús. Ele aparece várias vezes para trazer realmente essa mensagem de alegria, porque o evangelho não termina na crucificação, ele termina na ressurreição, né? Com Jesus resplendente, mostrando realmente que a vida prossegue e que é o espiritual mesmo que coroa todo esse ensinamento de Jesus. Mas aí o Humberto faz uma reflexão muito interessante. A gente não vai se lembrar de uma aparição específica para Maria, diante de todas essas que Jesus faz. E o Emmanuel até, se não me engano, tem um texto, né, quando ele reflete por que ele apareceu para Madalena, né, não para os discípulos ou para a própria mãe. E longe de qualquer falta de privilégio, né, qualquer esquecimento de Jesus com relação à sua mãe, ele vai dizer exatamente o contrário. Eu vou ler aqui o trechinho também para a gente. O filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo de seu coração, de Maria, né? Vou ler um pouquinho antes, para vocês entenderem o contexto. Houve alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões dessa aparição mais concreta, né, do Cristo. Foi Maria, sua divina mãe. O filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo de seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o iluminado santuário de si mesmo. Seu filho, seu amor e sua vida, poderia acaso morrer? E, embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. Então, Maria tinha Jesus consigo no seu coração sempre. Por conta justamente dessa grandiosidade, ela pôde entender que Jesus continuava e em nenhum momento ela teve dúvidas disso. Muitas vezes, quem precisou, assim como Tomé, né, que precisou colocar as mãos ali nas chagas para compreender tudo aquilo e para acreditar que realmente era Jesus, os espíritos que já são mais dedicados à tarefa, que já estão mais conscientes, eles prescindem desse tipo de aparições, né, ou de sinais. Então, Maria realmente estava com Jesus em seu coração. E é interessante que ele usa aqui, né, o iluminado santuário de si mesma. Lembra o santuário, né, onde a gente adora a Deus, no próprio íntimo, né, coração de cada um. E o dela já era um santuário iluminado, como a própria estrela que já tem a sua luz. E ali Jesus habitava com ela, né? Então ele estava presente todo o tempo.
Mas depois disso, passado esse primeiro momento pós-crucificação, a gente vai pensar alguns trechinhos aqui lá do Boa Nova, no capítulo 30, chamado Maria, quando o Humberto vai descrever um pouquinho o que acontece depois, então, né? Depois da crucificação, de todo aquele processo, Maria se retira para uma região ali onde viviam alguns familiares seus, e fica por um tempo com esses familiares, já um pouco entristecida de perceber o que é que vinha acontecendo com a mensagem de Jesus, logo que o seu filho não estava mais ali entre eles, né? Humberto diz: observou que em tempo rápido as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. E aí, para aquela mãe amorosa, ele completa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Ela começa a perceber que tem algumas coisas ali, conflitos, brigas, enfim, deturpações, tantas que a gente fez com a mensagem do Cristo, mas ela sabe também colocar as esperanças no céu, entendendo que esse é um processo, nós somos seres humanos que fazemos escolhas equivocadas, né? E a mensagem de Jesus vai permanecer sempre sublime, nos apontando aí para esse reino dos céus, né? Depois desse primeiro período ali com esses familiares, João volta para buscá-lo, né? João foi morar na região de Éfeso, que é ali onde hoje é a Turquia, uma região um pouco mais afastada do contexto onde eles viviam antes, mas como Jesus mesmo tinha encomendado um ao outro ali, e João cumpre com seu papel e vem buscar Maria, diz a ela que conseguiu, enfim, uma casa, uma casinha ali onde ele podia recebê-la, né, um pouquinho melhor, e vem então para levá-la consigo. Ela aceita alegremente o convite e vai com ele. E aqui a gente vai ver o desdobrar um pouquinho dessa mãe que, além de ser esse espírito humilde, abnegado, no sentido de acolher a vontade divina sempre, desde o início, quando recebeu Jesus, até a crucificação, quando entregou de volta ao Pai, é também um espírito dedicado, amoroso e que aprendeu também a trabalhar, a servir, a estar com seus semelhantes, né? Que é esse o grande convite que Jesus veio fazer para nós, ensinarmos todos a amar os nossos semelhantes. Maria também, a gente vê, já era, né, um espírito com coração, já tinha essa terra fértil, mas também segue avançando na encarnação. Então, aproveita dessas oportunidades e segue com o trabalho. Então, só para a gente finalizar, dentro de breve tempo, então, eles se instalaram numa casa ali no seio da natureza, em frente ao oceano. A gente fica imaginando o cenário bonito que era essa casinha de Maria. E a casa de João, Humberto diz, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com material enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando estrelas tinham maior brilho. Olha que interessante. Noite alta, só que nas conversações edificantes, lembrando de Jesus, as estrelas tinham maior brilho, fazendo a metáfora, né, que nós trouxemos no início, e não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso.
a notícia de que Maria descansava, agora entre eles, espalharam um clarão de esperanças por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Jesus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Na sua humildade sincera, ele prossegue, Maria se esquivava as homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Então, mais uma vez, refrisando aqui, né, a humildade desse espírito que trabalhava, servia, mas era discreto também em receber, né, os louros das suas ações. E aí ela tratava ali, acolhia aos aflitos, aos desesperançados, aos enfermos que chegavam de todos os tipos, alguns, né, procurando conselho, né, procurando saber como vencer as dificuldades, e ela, além de cuidar das feridas, cuidar das dores, também ensinava, né, dava ali conselhos, ensinamentos, e ela diz, tudo isso também passa, uma frase que ficou bastante conhecida, né, depois pelo Chico, isso também passa, dizia ela carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Seus conselhos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviando o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. E ela segue nesse trabalho até o final dos seus dias, e já finalizando o texto, o Humberto de Campos vai relatar quando Maria ficava muito sozinha, né, e João estava sempre em trabalho, pregando, enfim, levando também o Evangelho de Jesus. Um dia bate à sua porta um pedinte, ela o acolhe, recebe na sua casa, e eles começam uma conversação ali, e ela aflita com algumas coisas, ele tem uma fala muito interessante, assim, de consolá-la, né, trazendo também apoio, consolo ali, e ela se pega pensando, quem será, né, esse andarilho que me traz também consolo, que também acolhe aqui ao meu coração, a maioria deles vem sempre no sentido de receber, né, de pedir algum auxílio, e aí então ele abre os braços e vê minha mãe e se apresenta como o próprio mestre, ela se emociona, vê as chagas, quer cuidar dele ali como mãe, né? Quer cuidar ali e ver também as outras feridas. E aí Jesus então diz para ela, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E aí dá-se logo depois o desencarne de Maria, né, que deixa o corpo já envelhecido para seguir o trabalho de apoio, de serviço aos semelhantes no plano espiritual, segue incansável até hoje, trabalhando junto a Jesus e aos seus propósitos, aqueles que estão mais próximos, né, na condução do nosso planeta, amparando os aflitos de toda sorte, fazendo brilhar essa estrela lá de Nazaré até os dias de hoje, no consolo, no amparo a todos nós, mas sempre também, né, apontando para Jesus, ele que é o nosso grande mestre, o nosso grande referencial de toda a nossa vida. Então, que a gente possa seguir com eles, vendo essas luzes que brilham alto no céu, que nos orientam a caminhada, mas que a gente possa também, aos poucos, trabalhar para fazer brilhar dentro de nós a nossa luz própria, né? Crescendo aí para que caminhemos cada vez mais próximos de Jesus.